Pessoal, agora nós vamos para a parte mais matemática da aula, que é referente ao dimensionamento dos condutores, certo? Para o dimensionamento dos condutores, pessoal, a serem utilizados, devemos ter noção da potência de cada um dos circuitos envolvidos na instalação, óbvio, porque a partir da potência nós podemos determinar a corrente elétrica de cada um desses circuitos. A determinação da corrente elétrica, pessoal, permite ao projetista determinar, que faltou um R, desculpa, qual a melhor seção a ser utilizada nos condutores fase, neutro e terra. Tá, pessoal? Então, nós vamos aqui designar as seções transversais dos condutores fase, neutro e terra, certo? De acordo com a norma NBR 5410. Então, o cálculo da corrente elétrica, pessoal, é calculada, no caso é realizada, que eu coloquei um pleonasmo aqui, mas aqui é realizada, certo? O cálculo é realizado por meio das equações de potência CA, tá, pessoal? Então, quem não viu ainda, dá uma olhada lá na aula 2 ou 3, se eu não me engano, falando sobre as equações de potência CA, certo? Principalmente as equações de potência ativa e potência aparente, beleza? Ok? Tranquilo? Então, pessoal, em potência CA, a corrente elétrica com relação a potências elétricas aparentes em circuitos monofásicos e trifásicos podem ser determinados por essas equações. Eu tenho aqui a equação 1, eu chamei de P porque é a corrente de projeto, certo? A corrente de projeto de um circuito monofásico é o quê? É a minha potência aparente monofásica dividida pela tensão de fase, ou seja, a tensão ou a diferença de potencial entre o cabo da fase e o cabo neutro, certo? Beleza? Já aqui, para circuitos trifásicos, aqui é mono, certo? E aqui é trifásico, certo? Para circuitos trifásicos, a corrente de projeto, certo? Em uma linha trifásica, pessoal, é o quê? A minha potência aparente trifásica dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha. Pessoal, na aula, eu acho que foi nas primeiras aulas de instalações elétricas, a gente viu os esquemas estrela e triângulo, né? Ó, estrela e triângulo, certo? Pessoal, essa tensão de linha nada mais é do que a tensão entre duas fases, certo? Os sistemas trifásicos, como a gente viu, são sistemas que utilizam 3 fases. Então, a tensão entre duas fases a gente chama de tensão de linha, tá? Beleza? E a corrente de projeto vai ser a corrente referente à corrente que passa nos cabos desse sistema trifásico, porque a gente chama também de corrente de linha, certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, para determinar a corrente de projeto em um circuito trifásico ou em um aparelho trifásico, basta eu pegar a minha potência aparente trifásica, dividir por raiz de 3, multiplicado pela tensão de linha, que é uma tensão entre fase e fase, certo? Entre duas fases do meu sistema, do meu equipamento trifásico. Geralmente, pessoal, essa tensão de linha aqui é 380, 220, às vezes 440 volts para motores, certo? 660 volts também podem ser usados como tensões de linha, tá? Ok? Se o projetista obtiver o fator de potência, pessoal, do aparelho ou circuito, bem como a sua potência ativa monofásica ou trifásica, a corrente elétrica pode ser calculada por isso aqui, ó. Corrente de projeto de um circuito monofásico pode ser calculada pela potência ativa monofásica, dividido pela tensão de fase, vezes o fator de potência, que é o meu cosseno de φ, né? Que a gente viu na aula de potência CA, tá? E se for um circuito trifásico, a corrente de projeto será o quê? A minha potência ativa trifásica, dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha novamente, vezes o meu fator de potência, que é o meu cosseno de θ, né? Que é o cosseno entre o ângulo de tensão e o ângulo de corrente, certo? Que a gente viu na aula de potência CA, tá?
pessoal? Então, essas 4 equações podem determinar as correntes de projeto de um circuito, desde que eu tenha a potência aparente e a potência ativa e o fator de potência, certo? Geralmente, a tensão de linha e a tensão de fase já são conhecidas, certo? Pelo sistema, se ele é trifásico ou se ele é monofásico, 380, 220 ou 220, 127, certo? Pessoal, o projetista deve escolher o melhor método de instalação dos condutores de acordo com a tabela 33 da NBR 5410 de 2008, que é aquela tabela que eu mostrei nos slides anteriores referentes aos métodos de instalação, tá, pessoal? Com a escolha do método de instalação, deve-se determinar a seção dos condutores pelos critérios. Que critérios são esses? O critério da capacidade de corrente ou da ampacidade, a gente vai ver, certo? Nos próximos slides. E o critério da queda de tensão admissível, certo, pessoal? Beleza? Ok? Que são 2 critérios que devem ser analisados quando estamos projetando instalações elétricas de baixa tensão, certo? Nós vamos ver por que eles devem ser calculados em concomitância para a gente ter uma melhor noção do condutor a ser utilizado, tá? Pessoal, pelo critério da capacidade de corrente, após a determinação da corrente de projeto, certo? Que a gente viu nas equações 1, 2, 3 e 4, para circuitos monofásicos e trifásicos, de cada dos circuitos, e pela escolha do método de instalação que a gente escolhe lá na tabela 33, devemos fazer algumas correções com relação a essa corrente de projeto, certo? As correções são realizadas de acordo com 3 critérios, certo? Que critérios são esses? A temperatura ambiente ou a temperatura do solo, certo? Por quê? Porque as instalações elétricas, elas podem, por exemplo, serem aparentes ou embutidas em parede, ou também enterradas no solo, certo? E a temperatura desses ambientes estimada pelo projetista vai influenciar na corrente de condução do cabo, tá? Certo? Outro fator de correção é o agrupamento dos cabos no eletroduto ou linha elétrica. Pessoal, quando nós estamos projetando, geralmente nós agrupamos vários cabos em uma determinada linha ou eletroduto. E como os cabos eles tendem a aquecer com a passagem de corrente, pessoal, esse aquecimento também deve ser previsto no dimensionamento dos cabos com relação à capacidade de corrente elétrica do circuito, desde o disjuntor até a minha carga. No caso, pode ser uma carga de iluminação ou uma carga aplicada a uma tomada, certo? Ok? E também, pessoal, o último fator de correção é a resistividade térmica do solo, certo? Porque o solo, muitas vezes, pode, para os cabos elétricos, né, enterrados no solo, pode ser um isolante térmico, não permitindo a dissipação de calor desses cabos que estão enterrados no solo. E aí eu vou influenciar também na minha capacidade, isso vai influenciar também na minha capacidade de condução de corrente dos cabos, tá bom? Então, pessoal, para o critério da temperatura, determina-se o fator K1, certo? Que a gente chama de K1, fator K1, ok? Que é o fator do critério de temperatura. Este fator de correção, pessoal, também é encontrado em uma tabela na norma da NBR 5410 de 2008, de acordo com a tabela 40, certo? Lá da norma. Segundo a norma, a temperatura utilizada é o da temperatura ambiente circundante quando o condutor não estiver carregado, ou seja, é a temperatura do ambiente quando o condutor não está tendo passagem de corrente, certo, pessoal? Essa estimativa de temperatura, geralmente o projetista pode fazer uma medição ou ele pode estimar com relação à observação do ambiente, tá bom? A tabela, pessoal, denota fatores tanto para condutores isolados em PVC, tanto
quanto para condutores isolados em XLPE e EPR, certo, pessoal? Porque como eu falei nos slides anteriores, a capacidade de temperatura nominal dos condutores isolados de PVC e de XLPE e EPR são diferentes. O PVC gira em torno de 70 graus Celsius em condições nominais e o XLPE e EPR em torno de 90 graus Celsius em condições nominais, tá? Então, pessoal, a tabela 40, referente aos fatores de correção dos condutores com isolação de PVC e XLPE para ambiente externo e para o solo, é vista nessa tabela aqui, ó, ok? Aí aqui, ó, o título da tabela é o quê? Ó? Fatores de corrente para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus Celsius para linhas não subterrâneas e de 20 graus Celsius temperatura do solo para linhas subterrâneas. E aí o projetista vai escolher qual cabo ele vai utilizar, se é de PVC ou de EPR, XLPE, e determinar a temperatura, certo? E o ambiente, se é no solo ou se é um ambiente não enterrado, certo? Ou um não subterrâneo, ok? E aí, a partir da temperatura, ele pode definir qual é o fator, tá? Por exemplo, se o ambiente não for enterrado e eu tiver estimado uma temperatura de 40 graus Celsius, para um condutor de PVC, o fator de correção é 0,87. Já para um condutor com isolação de EPR ou XLPE, o fator de correção é 0,91, tá, pessoal? O de XLPE e EPR é maior do que o de PVC justamente por essa capacidade maior de condução devido à temperatura de trabalho dessas isolações, maior do que a de PVC, certo? Que é de 90 graus Celsius, tá bom? Pessoal, o segundo fator de correção da corrente de projeto é o K2, que está ligado ao agrupamento dos condutores em uma linha elétrica, certo? Como eu falei, muitas vezes os condutores eles são agrupados em uma linha elétrica, como por exemplo um eletroduto, certo? A norma designa 3 tabelas que são referências para a determinação desse fator, certo, pessoal? Nós vamos ver quais são essas 3 tabelas. A primeira tabela, pessoal, é a tabela 42, certo? Que refere-se a fatores de agrupamento de condutores agrupados em um feixe e agrupados em um só plano e camada para os métodos de A até F, certo, pessoal? Então, aí eu tenho uma designação, ó. Em um feixe, ou seja, em uma determinada direção da linha, e agrupados em um só plano e também em uma só camada de linhas elétricas, tá? Ok? A tabela referente à tabela 42 é essa aqui, ó. Beleza? Então, isso daqui, pessoal, é a tabela 42 retirada da norma NBR 5410. Aí aqui eu tenho a referência 1, 2, 3, 4, 5. Tenho aqui, ó, a forma de agrupamento, ó, em feixe ao ar livre, sobre superfície, embutido ou em conduto fechado. Aí aqui eu tenho número de circuitos ou de cabos multipolares, certo? Para fazer o cruzamento. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 8, de 9 a 11, de 12 a 15 e tem até maior do que 20, certo? E aqui eu tenho os métodos de instalação, ó, de A até F, tabela 36 e 37 do método C, com relação aos métodos EF, nas tabelas 38 e 39, tá? E aí o projetista, pessoal, ele vai ver qual é a melhor referência, cruzar com o número de circuitos ou de condutores multipolares, certo? E vai achar qual é o meu fator de correção para esse tipo de linha elétrica, certo? Agrupada em um só feixe, em uma só camada e no mesmo plano, tá? Beleza? Já a tabela 43, pessoal, determina os fatores de agrupamento para condutores agrupados em mais de uma camada, certo? Pelos métodos de referência C, E e F, tá? E a tabela 44 refere-se a fatores de agrupamento em linhas com cabos diretamente enterrados de acordo com determinado distanciamento entre os cabos
unipolares ou multipolares. Nós vamos ver que tabelas são essas. Ó. Pessoal, a tabela 43 é essa, referentes aos métodos de referência C das tabelas 37 e 36, e também os métodos de referência E e F com relação à tabela 38 e 39, no caso as tabelas 38 e 39 referentes aos métodos de instalações E e F. Aí aqui ele relaciona o quê? Ó? A quantidade de camadas, certo? De linhas elétricas a serem encontradas ou a serem colocadas, certo? 2, 3, 4, 5, 6 a 8 ou a mais do que 9, certo? E aqui, ó, quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada, né? Aí aqui ele tem uma peculiaridade, ó, circuitos trifásicos, certo? Aí eu tenho, ó, 2 circuitos trifásicos, 3, 4, 5, 6 a 8 ou mais do que 9. Faz o cruzamento da linha com a coluna e determina, por exemplo, um fator aqui de correção para a minha corrente de projeto, tá? E a tabela 44, pessoal, faz a relação dos fatores de agrupamento para linhas elétricas diretamente enterradas, certo? No solo. Aí eu tenho aqui, ó, número de circuitos enterrados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho aqui a distância entre os cabos. Aí eu tenho aqui a referência, ó, a distânciazinha A entre os cabos, sejam eles multipolares, como eu fiz lá no desenho, ó. Eu tenho uma isolação externa e eu tenho aqui, ó, um encordalhamento de cobre, né? Mais de um encordalhamento de cobre. E eu tenho aqui cabos unipolares distanciados a determinada distância A. E aqui ele faz, ó, a referência do número de circuitos e o distanciamento desses circuitos. Então, tem o distanciamento nulo, o distanciamento de um diâmetro de cabo, o distanciamento de 0,125 metros, 0,25 e 0,5. Faz aí aqui o encontro entre a coluna e a linha e determina quem é o meu fator de correção para esse tipo de instalação de cabos enterrados, tá? Ok? E aqui eu tenho uma notazinha que a norma fala, ó, que ele diz aqui, ó, a nota, os valores indicados são aplicáveis para a profundidade de 0,7 metros, ou seja, os cabos são enterrados a uma profundidade de 70 centímetros e uma resistividade térmica do solo de 2,5 Kelvin vezes metro por watt, certo? Ok? Pessoal, aqui nós temos a continuação da tabela 44, que no caso a norma chama da tabela 45. Eu esqueci de colocar no slide anterior, mas são tabelas 44 e 45, certo? E a tabela 45, ele segue a mesma dinâmica da tabela 44. Ó. Número de circuitos, só que agora a análise é feita para cabos multipolares em eletrodutos, um cabo por eletroduto e a distância entre esses eletrodutos, certo? E aí eu vou cruzar a horizontal com a vertical e vou achar quem é o meu fator de correção. Já a tabela aqui de baixo, ainda da tabela 45, relaciona a mesma coisa, ou seja, o número de circuitos ou grupos de dois ou três condutores, certo? De condutores isolados, cabos unipolares em eletrodutos e um condutor por eletroduto, certo? E relaciona com a distância entre esses eletrodutos, que eles chamam de distância A, tá? E aí eu faço o cruzamento entre a horizontal e a vertical e determino, por exemplo, um fator aqui para esse tipo de situação para ser colocado na minha corrente de projeto corrigida, tá? Ok? Pessoal, o terceiro fator é o fator K3, que é um fator ligado à resistividade térmica do solo, certo? Pessoal, resistividades térmicas maiores impossibilitam a dissipação de calor dos cabos, certo? Aqui faltou um S. Dos cabos, provocado pelo efeito Joule, que é o quê? É o efeito térmico devido à passagem de corrente nos materiais condutores, certo, pessoal? E aí, pessoal, a tabela 41 remonta estes fatores de correção para solos de resistividades diferentes de 2,5 Kelvin vezes metro por watt, tá bom? E a tabela 41 designa isso aqui, ó.
eu tenho uma resistividade térmica, certo? Em Kelvin vezes metro por watt, certo? E o fator de correção, certo? E aqui eu tenho notas, ó. Os fatores de correção dados são valores médios para seções nominais abrangidas nas tabelas 36 e 37, com uma dispersão inferior a 5%. Os fatores de correção são aplicáveis a cabos em eletrodutos enterrados a uma profundidade de 80 centímetros, 0,8 metros, e os fatores de correção para cabos diretamente enterrados são mais elevados para resistividades térmicas inferiores a 2,5 Kelvin vezes metro por watt, e podem ser calculados pelos métodos indicados em outra norma, que ele chama de ABNT NBR 11301, tá? Mas para a NBR 5410, a gente pode utilizar a tabela 41, certo? Aí eu tenho aqui a relação da resistividade térmica, certo? Do solo. Isso aqui pode ser feito uma análise de medição, certo? Dessa resistividade térmica do solo, ou uma estimativa dela, certo? E, a partir disso, a gente pode escolher o fator de correção a ser usado na corrente de projeto corrigida, certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Mas e aí, professor, se eu não souber qual é a resistividade térmica do solo, considera que ela seja 2,5 Kelvin vezes metro por watt. E aí, o valor de K3 vai ser igual a 1, tá? Beleza? Ok? Então, pessoal, com todos os fatores determinados, K1, K2 e K3, é possível determinar a corrente de projeto corrigida. Como é que eu determino a corrente de projeto corrigida? Corrente de projeto corrigida é igual à corrente de projeto, que eu calculei a partir das equações 1, 2, 3 ou 4, dividido pelo produto dos fatores K1, K2 e K3, tá? E aí eu vou determinar a minha corrente de projeto corrigida, ok? Pessoal, determinada a corrente de projeto corrigida, o projetista deve determinar a seção do condutor, certo? De acordo com as tabelas 36 a 39, certo? Da NBR 5410 de corrigida em 2008, tá? Qual tabela é essa? A gente vai ver nos próximos slides, tá? Mas as tabelas 36 a 39 relacionam diretamente a quantidade de condutores carregados, se eles são 3 ou 2, certo? Ou são monofásicos ou trifásicos, a capacidade máxima de corrente do cabo, certo? De acordo com o método de instalação, olha a importância aí do método de instalação escolhido pelo projetista, certo? E a isolação do condutor, certo? Se é de PVC ou se é LPE ou RPR, tá? Utilizando o método da capacidade de corrente, pessoal, que é o método da ampacidade também, isso aqui chama de método ou critério da ampacidade, tá? O projetista deve escolher o cabo com a corrente elétrica maior e mais próxima da corrente de projeto corrigida, certo? A gente vai ver quando eu mostrar aqui na tabela, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui a tabela utilizada para referências A1, A2, B1, B2, C e D, certo? Para temperaturas de referência 30 graus Celsius no ar e 20 graus Celsius no solo, certo? Como eu falei, com isolação de PVC, certo? Para condutores de cobre e alumínio, beleza? E, por exemplo, eu calculei a minha corrente de projeto corrigida, deu, sei lá, 33,4 amperes, certo? Calculei lá no meu circuito e o meu circuito deu uma corrente de projeto corrigida de 33,4 amperes. Eu escolhi o método de instalação B1. Então, escolhi o método de instalação B1 e esse circuito é monofásico, ou seja, fase neutra, certo? Então, eu vou aqui, ó. Vou primeiro aqui procurar quem é a coluna do B1, tá aqui, certo? Vou aqui na coluna do B1, ok? Quantos condutores são carregados? Vamos considerar que o circuito monofásico apresenta 2 condutores carregados. Então, eu venho para essa coluna aqui, certo? Beleza? E aí, pessoal, agora eu vou procurar a primeira corrente maior e mais próxima de 33,4 amperes. Então, aqui,
A corrente maior e mais próxima é 41 amperes. Se eu cruzar aqui com a horizontal, vai me dar um cabo de 6 milímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, é assim que nós devemos analisar as tabelas 36 a 39. Nós, com o valor da corrente de projeto corrigida, com o método escolhido, certo? E com o tipo de circuito, se é monofásico ou trifásico, eu vou escolher uma coluna, certo? Da minha tabela, procurar a corrente maior e mais próxima e cruzar com a horizontal para determinar qual é a minha seção aqui na minha primeira coluna da tabela, certo, pessoal? Então, é bem simples, é só aplicação de tabela, certo? A partir do valor da corrente. E aí eu também tenho que escolher, pessoal, saber, no caso, qual é o tipo de condutor, né? Se é cobre ou se é alumínio, né? Nesse caso aqui, o condutor eu considerei como condutor de cobre, certo? Que é o que geralmente é utilizado, tá? Pessoal, o outro critério a ser utilizado para o dimensionamento de condutores é o critério da queda de tensão admissível. E vamos utilizar o método do volt por ampere vezes quilômetro, ou volt ampere quilômetro, certo? Ok? Este método, pessoal, analisa a queda de tensão de acordo com o comprimento da linha elétrica, certo? Beleza, pessoal? Galera, a gente sabe que a resistência elétrica em um fio aumenta com o comprimento, né? A gente viu nas primeiras aulas do canal que resistência é igual ao quê? A resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Quanto maior o meu comprimento, maior vai ser a minha resistência, né? E pela lei de Ohm, pessoal, quanto maior a resistência, maior é a minha queda de tensão para o mesmo nível de corrente. Então, se eu tinha lá aquela minha corrente de 33,4 amperes que eu coloquei lá para determinar o condutor pelo método da ampacidade. Se eu aumento muito o meu comprimento do meu fio, o comprimento do meu circuito, a queda de tensão também tende a aumentar, certo, pessoal? Então, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão no trecho do circuito, tá bom? Ok? Então, o cálculo da queda de tensão admissível, pessoal, pode ser realizado, ó, por essa equação aqui, ó. No caso aqui era a equação 6, não 5. Pessoal, me desculpem aí, às vezes eu digito algumas coisas, fica faltando alguma letra, ou deixo algum número repetido, certo? Mas me desculpem. Espero que estejam entendendo bem. Mas o cálculo da queda de tensão pelo critério do volt ampere vezes quilômetro é calculado pelo quê? Pela tensão nominal, certo? Aqui a tensão nominal, vezes a tensão percentual, ou seja, a queda de tensão limite percentual, certo? Ou a queda de tensão admissível em termos percentuais, dividido pela corrente de projeto, vezes o comprimento. Só que o comprimento aqui é em quilômetros. Certo, pessoal? Ou seja, se lá no seu projeto você está dimensionando em termos de metros as unidades de medida de comprimento do circuito, para este método aí, você deve transformar a unidade de medida do comprimento do circuito para quilômetros, certo? E aí eu vou ter um valor aqui com a unidade volt por ampere vezes quilômetro, tá? Pessoal, como eu falei, ó, o valor de U com esse parênteses em porcento, quer dizer que é a queda de tensão percentual admissível, certo? Ou seja, é a maior queda de tensão percentual que aquele circuito deve apresentar, certo? Em um sistema de baixa tensão, certo? Em um circuito de instalações elétricas em baixa tensão, ok? Pessoal, em baixa tensão, a queda de tensão percentual admissível segue os seguintes percentuais. Ó. Então, aqui eu tenho um esquema do Hélio Creda, certo? Eu tenho uma alimentação da rede da concessionária, tá? Ou uma alimentação por subestação ou geração própria, tá bom? Essa geração própria ou a rede da concessionária é ligada a um quadro de distribuição geral ou um quadro de motores, quando eu quero alimentar um circuito com motores elétricos, certo? Ou uma instalação com motores elétricos.
E aí, pessoal, aqui eu tenho os circuitos de distribuição e o que a gente chama de circuitos terminais, tá? O circuito de distribuição é o circuito que vai do quadro geral de distribuição até o quadro de iluminação, ou o que a gente chama de quadro terminal, tá? E do quadro terminal até a carga de iluminação, por exemplo, a queda de tensão deve ser no máximo de 2%. Já do quadro de distribuição geral até a minha carga, certo? A queda de tensão máxima deve ser entre 5% ou 7%, ok? Beleza? Quando eu estou trabalhando com motores elétricos, ó, a queda de tensão do quadro de motores, ou do quadro geral de motores, até a carga de motores elétricos, a queda de tensão admissível pode variar de 5% a 7%, tá, pessoal? Beleza? Então, pessoal, esse valor percentual é o meu U percentual lá no meu cálculo da minha queda de tensão admissível, tá? Pessoal, determinados o percentual de queda de tensão admissível e calculando a queda de tensão em termos de comprimento, o projetista deve determinar o cabo a ser utilizado na instalação pelo critério da queda de tensão admissível, tá? A conferência do cabo a ser utilizado é de acordo com a tabela da queda de tensão em termos de fator de potência, circuito se ele é monofásico ou trifásico e em eletroduto se ele é magnético ou não magnético, tá, pessoal? Vou mostrar a tabela mais à frente. Pessoal, aqui é a tabela que eu retirei do livro do Nisquier, que é um outro livro de instalações elétricas em baixa tensão. E aqui, pessoal, é a tabela que relaciona a queda de tensão admissível pelo método volt por ampere vezes quilômetro, tá? A seção do cabo, certo? O cosseno de φ, ou fator de potência do meu circuito ou instalação, o tipo de circuito, se ele é monofásico ou trifásico, e o tipo de linha elétrica, se é magnética ou não magnética. Se a gente reparar aqui, pessoal, à medida que o valor da queda de tensão admissível em volt em ampere, volt por ampere vezes quilômetro diminui, eu preciso ter um cabo com seção transversal ou bitola maior. Isso é óbvio, né, pessoal? Por quê? Porque à medida que eu vou aumentando o comprimento, eu vou aumentando a resistência. Para compensar esse aumento de resistência, pessoal, ou seja, para que eu não tenha um aumento de resistência tão grande e eu tenho uma queda de tensão tão grande, eu tenho que aumentar o quê? Aumentar a área da seção transversal, né? Então, se resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, se eu aumentar a área, eu vou diminuir a resistência. E se eu diminuir a resistência, eu diminuo a queda de tensão, certo? E aí, a queda de tensão admissível, em termos percentuais, ela vai ser respeitada de acordo com o que foi mostrado na tabela do livro do Hélio Creder, por exemplo. Certo, pessoal? Então, essa é a lógica dessa tabela. E aí, eu tenho aqui o cosseno de φ 0,8, 0,95. Aí, pessoal, vocês podem perguntar, mas se eu tiver um fator de potência de 0,85, a gente vai usar o quê? 0,95 ou 0,8? A gente utiliza o pior caso, certo, pessoal? Porque se a gente utilizar o pior caso, a gente vai deixar o sistema mais seguro, ok? No caso aqui, a gente poderia utilizar o cosseno de φ igual a 0,8, tá bom? Beleza? Então, essa é a interpretação da tabela para queda de tensões, queda de tensão admissível, tá? Pelo método da queda de tensão admissível, ok? Pessoal, o eixo de dimensionamento que a gente fez, tanto pelo método da ampacidade, quanto pelo método da queda de tensão admissível, é a determinação dos condutores fase, ou seja, a determinação da seção dos condutores fase, tá, pessoal? O projetista deve calcular cada um dos métodos para cada circuito, seja circuito terminal, circuito geral ou circuito de distribuição em baixa tensão, certo? Quase não sai. De distribuição em baixa tensão, certo, pessoal? Então, o projetista ele deve calcular o cabo pelo método da ampacidade e pelo método do critério da queda de tensão, tá?
Após a determinação dos cabos, pessoal, o projetista deve escolher qual o método que apresentou maior seção por questão de segurança para ser aplicado no projeto. Ou seja, se no método da ampacidade deu 4 milímetros, por exemplo, quadrados de cabo, e da queda deu 6 milímetros quadrados, nós devemos escolher o método da queda de tensão admissível para determinar o cabo, ou seja, o cabo daquele circuito ou instalação deverá ser de 6 milímetros quadrados. Por quê? Porque ele vai respeitar tanto a queda de tensão admissível, quanto ele vai respeitar a questão da capacidade de corrente máxima que circula pelo circuito da instalação, tá bom? Beleza? Pessoal, a seção do condutor neutro deve ser estimada de acordo com o condutor fase escolhido, tá? Ou determinado pelos métodos da ampacidade e pelo critério da queda de tensão. Pessoal, na seção 6.2.6.2 da NBR 5410, designa-se as diretrizes no que diz respeito ao uso do condutor neutro, tá? Pessoal, para condutores maiores, no caso, condutores fase, maiores que 25 milímetros quadrados, o condutor neutro pode ser reduzido sendo menor que o condutor fase, tá? Então, para condutores fase com seções acima de 25 milímetros quadrados, nós podemos reduzir o condutor neutro para uma seção menor, tá, pessoal? Galera, o tópico 6.2.6.2.6 da NBR 5410 designa que o condutor neutro pode ser reduzido, certo? Com relação a condutores fase maiores que 25 milímetros quadrados, seguindo os seguintes critérios. Que critérios são esses? Vamos lá, ó. O circuito, se o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal. O que seria um circuito presumivelmente equilibrado, pessoal? É quando todas as fases do circuito, ou todos os condutores carregados do circuito, circulam a mesma corrente elétrica. Por exemplo, um circuito de um motor elétrico, certo? Trifásico. O motor elétrico trifásico, pessoal, na sua constituição interna, como pelo próprio nome diz, ele é trifásico, ele tem 3 grupos de bobinas diferentes. E quando ele é alimentado pela rede, esses grupos de bobinas apresentam o mesmo nível de corrente circulante, certo? E aí eu posso considerar o motor elétrico como um equipamento alimentado por um circuito presumivelmente equilibrado, tá? Beleza? Segundo tópico, as correntes das fases não contiver uma taxa de terceira harmônica e múltiplo superior a 15%. Pessoal, essa taxa de distorção harmônica ou taxa de terceira harmônica quer dizer o quê? A senoide, pessoal, explicando assim por cima, né? Que não é o foco agora da aula, mas a senoide, ela é 60 Hz, mas ela não é totalmente limpa. Eu tenho o quê? Certas distorções provocadas do que a gente chama de harmônicas, certo? Que são o quê? Que são ondas com frequências múltiplas a 60 Hz, que são somadas à frequência fundamental de 60 Hz e que surjam a rede, o sinal da rede elétrica, certo? E essas harmônicas são representadas em termos de taxas percentuais, certo? Quando ele fala aqui, ó, terceira harmônica e múltiplo superior, quer dizer o quê? Que a terceira harmônica de um sinal alternado a 60 Hz é 180 Hz. E múltiplo superior, ou seja, quarta, quinta, sexta, sétima, até a harmônica que você achar aí mais preponderante no circuito, certo? E essa taxa, pessoal, percentual, não deve ser maior do que 15%. Ok? Eu não vou mostrar aqui como é que calcula essa taxa de distorção harmônica. Primeiro porque, vou ser sincero, eu não lembro como é que calcula, certo? Porque faz muito tempo que eu vi essa questão de taxa de distorção harmônica. E também
não é bem o foco da aula de hoje, certo? Mas a harmônica que influencia no sinal dessa forma. Ela suja o sinal alternado de 60 Hz, certo? Provocando aumentos e diminuições de tensão e de corrente à medida do tempo, certo? Isso é provocado por diversas coisas, principalmente por dispositivos eletrônicos, como computadores, por exemplo, tá? E, pessoal, o condutor neutro deve ser protegido contra sobrecorrentes de acordo com o tópico 5.3.2.2 da NBS 5410. O que é que esse tópico fala? Esse tópico fala o seguinte: se o condutor neutro for igual ao condutor fase, não será necessário a proteção do condutor neutro com relação a um dispositivo de sobrecorrente, certo? Como um disjuntor, por exemplo. Ok? Mas, se, aqui, olha o critério, se eu tenho uma redução da seção do condutor neutro com relação ao condutor fase, é aconselhável que esse condutor neutro ele seja protegido por um dispositivo de sobrecorrente, certo? No caso, pode ser um disjuntor ou pode ser um fusível, certo? Geralmente utilizam-se disjuntores, tá bom? Passou uma moto aqui, pessoal, me desculpe, tá? Eita, foi aqui direto. Então, pessoal, a redução do condutor neutro pode ser vista na tabela 48 da norma NBS 5410, de acordo com as condições do tópico 6.2.6.2.6. Então, pessoal, para seções menores que 25 milímetros quadrados, o condutor neutro terá a seção da fase. Quando eu tenho aqui, ó, 35 milímetros, eu vou ter o condutor neutro de 25, de 50, condutor neutro de 25 e assim por diante, de acordo com a tabela aí da NBS 5410, tá? Ok? Pessoal, o condutor de aterramento também ele deve ser previsto na instalação. Então, o condutor de aterramento ou de proteção também pode ser reduzido, tendo como referência o condutor fase, certo, pessoal? A redução só pode ser realizada se o material do condutor aplicado ao condutor de proteção for do mesmo material do condutor fase. Ou seja, se o condutor fase for de cobre, o condutor a ser aplicado no condutor de proteção será de cobre. Se for de alumínio, o condutor de proteção também será de alumínio, certo? Isso de acordo com o tópico 6.4.3.1.3 da NBS 5410, tá? Os parâmetros de redução, pessoal, da seção mínima do condutor de proteção é visto na tabela 58 da NBS 5410, ok? Então, a tabela 58 é essa daqui, ó. Para condutores fase menor que 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção deve seguir o condutor fase. Entre 16 e 35, o condutor de proteção será de 16 milímetros quadrados. E para condutores fase maiores que 35 milímetros quadrados, a seção do condutor de proteção pode ser dividido pela metade. Ou seja, se eu tiver um condutor de 35, ou um condutor de 50 milímetros quadrados, por exemplo, o meu condutor de proteção vai ser S sobre 2, que é igual a 50 sobre 2, que é igual a 25 milímetros quadrados, certo? A única restrição é que o material do condutor de proteção seja igual ao material do condutor fase, certo, pessoal? Beleza? Pessoal, aqui foi a aula de dimensionamento de condutores e estimativa e previsão de cargas de iluminação e de tomadas. A próxima aula vai ser sobre proteção contra sobrecorrentes e sobretensões, ou seja, nós vamos aprender a dimensionar os disjuntores para proteção contra sobrecorrente e sobretensão, e também vamos aprender a como dimensionar as linhas elétricas, basicamente utilizando eletrodutos, que é o que mais se utilizam em instalações prediais, certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, vou aqui encerrar a apresentação de hoje. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que estejam gostando das aulas, certo? Qualquer dificuldade, professor, não entendi essa parte, não entendi essa passagem da aula, deixe lá nos comentários, deixem críticas, deixem sugestões. Se as aulas estarem muito confusas,
Às vezes eu esqueço alguma letra na hora da digitação do slide, pode ser que atrapalhe vocês e tal, mas eu sempre deixo claro, certo? Nas aulas, que às vezes passa despercebido. Mas mesmo assim, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Curtam lá o meu Instagram, @prof_Rafa Vieira, certo? Eu coloco lá todas as postagens com relação às minhas aulas e alguns stories também. Faço alguns quizzes, certo? Nos stories de vez em quando sobre os assuntos das aulas. E agradeço a vocês pela atenção e tchau, galera. Valeu!